Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde nós falamos sobre luto. E hoje eu já quero começar esse vídeo falando para você que nós vamos fazer uma aula realmente aqui sobre os fatores de risco que aumentam as possibilidades do seu paciente desenvolver um luto complicado, um luto prolongado. Então, já agradecendo a esse conteúdo riquíssimo que vou compartilhar aqui com vocês hoje, já curte esse vídeo aqui, já se inscreva no canal, porque você fazer parte dessa comunidade é muito importante. E quando você curte, o Instagram entende que esse conteúdo é bom e ele compartilha com mais pessoas, o que ajuda muito ao canal aqui também poder crescer. Então, já quero pedir aí para você esta ajuda. Curte, comenta e compartilhe. Então, sem mais delongas, vamos realmente ao que importa, que é ao vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em luto em terapia cognitivo-comportamental. E nesse canal aqui, nós vamos falar muito sobre luto. Então, quando a gente está falando de atender um paciente em luto, uma das primeiras coisas importantes que nós vamos precisar avaliar são os fatores de risco que esse paciente ele pode apresentar para o transtorno do luto prolongado. Então, o que são esses fatores de risco, Lu? Quais são os fatores que eu preciso estar atenta? Então, já pega a nota aí, já vai anotando tudo para não perder, ok? Primeiro fator de risco que você tem quando atende um paciente enlutado é avaliar as circunstâncias traumáticas da morte. Então, quanto mais traumático foi essa morte, mais chances de risco nós temos para um paciente desenvolver um transtorno de luto prolongado. As pesquisas também apontam que a morte de um cônjuge ou filho também são fatores de risco para o luto prolongado, assim como a morte de um dos pais na primeira infância ou na adolescência. Então, a gente também precisa estar muito atento ao cuidado aí com as crianças e os adolescentes. Então, o que aqui algumas pesquisas mostram para gente que a morte de um cônjuge ou de um filho leva até 5 anos para essa pessoa conseguir se organizar após essa perda. Então, realmente, são perdas muito impactantes na vida aí de uma pessoa. Então, quando você está recebendo um enlutado, que, por exemplo, teve a perda de um filho numa forma traumática, num assalto, você já tem aí dois fatores de risco importantes que mostram que esse luto pode se prolongar. Nós temos uma morte traumática, que foi o assalto, e nós temos a perda de um filho. Então, você precisa estar atento a esses fatores de risco. Mortes súbitas, inesperadas e prematuras, especialmente aquelas que são associadas a circunstâncias horríveis, elas também são fatores de risco importantes. Então, mortes, a gente tem as mortes anunciadas, que são aquelas mortes quando você já sabe que a pessoa está doente, está no processo de adoecimento, você já tem aquela morte anunciada, você sabe que o desfecho daquele tratamento vai ser a morte. Agora, quando nós temos mortes súbitas, inesperadas, prematuras, acidentes, homicídios, assassinatos, suicídio, são realmente situações extremamente difíceis e que muitas vezes pode levar o seu paciente a desenvolver um transtorno de luto prolongado. Mortes múltiplas também, especialmente desastres. Então, às vezes, um acidente onde a família inteira morre e fica, às vezes, uma pessoa só. Eu já atendi um caso assim. Foi um acidente de carro, a pessoa perdeu os filhos, perdeu o marido, perdeu o sogro e a sogra, e ficou ela sozinha. Então, mortes múltiplas, onde realmente você
enfrenta ali muitas perdas, ao mesmo tempo também tenho aí um grande risco de transtorno de luto prolongado, assim como as mortes por assassinatos, homicídio culposo, assim como suicídio, também podem prolongar o luto. Então, são circunstâncias que você precisa estar muito atento quando você está fazendo ali a coleta dos dados para avaliar o seu paciente. Então, você precisa avaliar todo esse contexto. Como foi essa morte? O que aconteceu? Como aconteceu? E ir avaliando realmente todas essas circunstâncias, porque aqui você já vai ter aí um direcionamento de que esse luto pode sim se complicar, ele pode sim se prolongar, porque são muitos fatores de risco, muitas vezes, que as pessoas vivem, né? Então, tem pessoas que perdem um filho por um assassinato, e isso é prematuro, isso é, né, uma circunstância horrível. Então, são muitos fatores que acabam realmente afetando aí as circunstâncias traumáticas que essa morte aconteceu. Outra coisa que nós precisamos estar muito atentos, que pode sim impactar muito na forma como uma pessoa vivencia o seu processo de luto, é a forma como essa pessoa desenvolve os seus recursos internos. Então, pessoas mais vulneráveis, pessoas com baixa autoestima, com baixa confiança nos outros, são pessoas que tendem a desenvolver o transtorno do luto prolongado. Pessoas que já tinham transtornos psiquiátricos anteriores, pessoas que já tinham uma depressão, já têm um transtorno de personalidade, uma bipolaridade, transtornos psiquiátricos anteriores já são um sinal de alerta importante para o transtorno de luto prolongado. Pessoas que já tiveram ameaças ou tentativas de suicídio anteriores também são casos de atenção importantes, porque são casos que podem sim prolongar o luto. A idade jovem do falecido é um fator muito importante. Quanto mais jovem, criança, adolescente, pessoas muito jovens, normalmente são fatores de risco muito importantes para o transtorno do luto prolongado, porque vem muito aquela vivência sobre essa pessoa ainda tinha muito tempo de vida, essa pessoa, né, tinha muitas coisas ainda para compartilhar, para viver. Então, esse é um linear importante que a gente sempre precisa ficar atento. Morte de pessoas jovens são realmente um risco grande para o transtorno de luto prolongado. Outro ponto de atenção que você precisa estar atenta é a percepção de apoio social que o seu paciente tem. Se ele tem um baixo apoio social, isso também vai impactar a forma como ele vai vivenciar o seu processo de luto. Isso afeta diretamente. As pesquisas apontam com muita clareza que o baixo apoio social é um fator determinante para a piora do quadro clínico do paciente enlutado. Pessoas com um apego ambivalente à pessoa falecida, pessoas que têm apego dependente ou interdependente à pessoa falecida, ou apego inseguro aos pais da infância, também são pessoas que tendem a desenvolver o transtorno de luto prolongado. Então, quando a gente olha esses dois pontos de atenção, a gente consegue observar que são muitas coisas que estão relacionadas ao desenvolvimento de um transtorno de luto prolongado. Nós vamos precisar estar muito atentos a toda a circunstância traumática da morte, nós vamos precisar estar atento a toda a forma como a morte se desenvolveu, o tipo de relação que essa pessoa tinha com o falecido, e avaliar os recursos internos, a história psiquiátrica dessa paciente e também a forma de apoio social que ela tinha e que ela tem durante a vida. Então, esses são pontos de atenção importantes, porque muitas vezes
O fato de você ter uma morte traumática, de você ter uma morte de uma pessoa jovem, isso é equilibrado quando você tem uma boa autoestima, uma confiança nos outros, você, né, não tem transtornos psiquiátricos anteriores, você tem apoio social, tem muito apoio, então aqui é como se a balança equilibrasse. Então você acaba tendo fatores de proteção, como a gente chama, para que você não desenvolva o transtorno de luto prolongado. Agora, quando você, né, então, você está ali na sua balancinha, né? Então, morte de um filho, uma perda recente, uma perda inesperada, a balança vai pesando, pesando, né? Então, você vai aí acaba desenvolvendo realmente um transtorno de luto prolongado, certo? Então, são fatores aí importantes para você sempre estar avaliando assim que você inicia o atendimento com um paciente enlutado. Quando a gente vai falar da epidemiologia do luto, a gente consegue observar que as pesquisas mostram que os homens, eles tendem a exalar níveis mais elevados de sofrimento agudo e que esses níveis diminuem com o tempo, enquanto as mulheres tendem a ter sintomas crescentes ao longo do tempo. Então, normalmente, a gente tem aí essa diferença entre os gêneros, tá? Então, mulheres que têm baixo apoio social, elas têm maiores riscos de desenvolver o luto prolongado, tá? Então, a gente tem aí essa epidemiologia para mulheres com baixo apoio social, um risco grande, um risco alto de desenvolver o transtorno de luto prolongado. E lembrando sempre que é muito provável que haja variações pessoais e culturais significativas que afetam esses resultados. A gente sempre tem que entender que o luto ele tem muito da cultura e isso vai afetar a forma como cada um vivencia o seu processo de luto. Com relação à idade, a gente vai observar que crianças e adolescentes, eles vão sofrer de formas diferentes de acordo com os seus estágios de desenvolvimento. Com relação a adultos, todos aqueles fatores ali de risco, eles que vão determinar como cada um vai vivenciar esse processo. Já as crianças e adolescentes, vai ser muito importante nós avaliarmos o estágio de desenvolvimento que essa criança ou esse adolescente está. As crianças enlutadas, elas podem sim apresentar atrasos no cumprimento dos marcos do desenvolvimento. Então, o psicólogo que atende essa criança enlutada, ele precisa estar muito atento a esse contexto específico do quanto o luto pode estar afetando os marcos do atraso do desenvolvimento. Às vezes o paciente pode apresentar raiva, frustração pelas suas necessidades não serem atendidas. Então, são coisas aí que o psicólogo precisa estar atento. As crianças, elas também dependem fortemente dos adultos e do apoio social para ajudá-las a enfrentar e navegar no processo de luto. É importante você entender esse contexto. Se você está atendendo uma pessoa enlutada, que ela tem vulneráveis em casa, que ela tem crianças, filhos pequenos, e essa pessoa ela não consegue suprir as necessidades que essas crianças têm, você precisa acessar a rede de apoio dessa família. Você precisa ser a pessoa que ajuda a construir uma rede de apoio para essas crianças. Então, você precisa estar muito atento. Sempre que você está atendendo uma paciente que ela tem vulneráveis em casa, nós precisamos estar atentos aos cuidados que essas crianças estão recebendo. Lembrando sempre que a forma como a criança vai se desenvolver no processo de luto está completamente afetada pela forma como aí ela é cuidada pelos adultos, certo? Então, esse é um ponto importantíssimo de atenção que você precisa ter. As crianças também, muitas vezes, elas podem ser limitadas de receber informações sobre a morte. Então, os adultos, em busca de proteger as crianças com relação ao que aconteceu, eles podem acabar tendo esse erro aí de
né, muito bem intencionados, querendo proteger a criança, não dá informações o suficiente. E isso pode limitar muito a capacidade da criança de processar a morte. Por quê? Porque ela não tem clareza das informações. Ela existe uma falta muito grande de clareza, e isso pode gerar muitas ilusões, muitas construções que não são reais aí para a criança. Então, isso é um ponto de atenção importante que a gente precisa ter também com relação à idade. Outro ponto de atenção que a gente tem com relação ao transtorno do luto prolongado é a fisiopatologia. Então, a gente sabe que o luto, ele não afeta somente a saúde física, a saúde mental, ele também afeta a saúde física. Então, existe o aumento de eventos cardiovasculares, de eventos cerebrovasculares. Isso tem sido associado a um luto intenso. Então, quanto mais intensidade emocional o paciente apresenta nesse luto, maiores os riscos cardiovasculares e cerebrovasculares o paciente vai ter. Isso pode levar a infartos do miocárdio ou cardiomiopatia. Então, esses gatilhos emocionais, eles estão ligados ao aumento do hormônio do estresse. Então, é isso que acontece. Quando o paciente ele está muito acionado emocionalmente, ele está tendo um aumento do hormônio do estresse. Isso ajuda na liberação das catecolaminas e o aumento da estimulação do sistema nervoso simpático. E esse estresse resulta em alterações das hemodinâmicas, que inclui a vasoconstrição, o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca, as arritmias, o aumento da atividade da agressão plaquetária, a liberação das citocinas pró-inflamatórias, o aumento da liberação da endotelina, a produção de fibrimonogênio, que promove a desestabilização da placa do estado pró-trombótico. Então, tudo isso é afetado aí por causa do aumento dos hormônios do estresse e da liberação das catecolaminas, certo? Aí acontece a partir do aumento da estimulação do sistema nervoso simpático. Então, tudo isso afeta demais na forma como os nossos pacientes recebem o cuidado dentro desse processo de luto. Então, nós precisamos estar muito atentos quando estamos atendendo a um paciente sempre a várias coisas. Como a gente estudou aqui hoje, circunstâncias de morte, o estilo de saúde mental dessa pessoa, o estilo de apoio social. Já estudamos também um pouco da epidemiologia, então já temos aí como um grande cuidado as mulheres em especial, principalmente as que não estão recebendo apoio adequado, o cuidado com a idade, né? Então olhar bem para as crianças e o cuidado que a gente tem com as crianças e o cuidado que nós precisamos ter com a saúde física do enlutado. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. Lembra de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você entende que precisam conhecer melhor desse conteúdo. E não se esqueça de que, se você quiser estudar mais sobre luto, eu vou deixar aqui embaixo também os cursos que você pode estar fazendo, como o curso de técnicas eficazes em luto ou de formação em psicologia do luto, que vai ser um prazer ter você como minha aluna. Tá bem, meus queridos? Um beijo e até o próximo vídeo.